Este é o podcast Tosini Freire. Olá a todos, meu nome é José Augusto Dias de Castro, sócio na área de projetos governamentais e infraestrutura do Tosini Freire, e hoje nós daremos início a uma série de podcasts sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, programa anunciado recentemente pelo governo federal com bastante pompa e que pretende ser a espinha dorsal dos investimentos em infraestrutura que vão estimular o crescimento brasileiro com inclusão social. Esse é o primeiro episódio de uma série que vai contar com sócios da área de infraestrutura do Tosini Freire e convidados especialistas, a depender do tema específico de cada episódio. Na conversa inaugural de hoje, a gente vai bater um papo com o meu sócio Caio Loureiro, grande conhecedor de aspectos de direito administrativo, regulatório, envolvendo grandes projetos, não somente de infraestrutura, mas também de contratação pública como um todo. A ideia hoje é a gente conversar um pouco de forma mais ampla sobre o PAC, suas características essenciais, aspectos jurídicos mais relevantes, para que nos próximos episódios a gente possa explorar as nuances de cada um dos pilares desse programa. E então, passando a bola para o Caio, eu vou fazer uma primeira pergunta. Caio, esse programa vem agitando bastante, né, a opinião pública, os especialistas, falando não somente de oportunidades que vai gerar, mas também sobre a capacidade de execução do governo, né, sobre algo tão grandioso e que foi inclusive motivo de crítica nos programas anteriores. Mas antes de entrar nesses aspectos mais polêmicos, eu queria te fazer uma pergunta mais genérica. Conta um pouquinho para a gente o que é o novo PAC e qual é o seu principal objetivo. Olá, Guto, olá a todos. Prazer falar com vocês sobre esse tema tão relevante dentro do âmbito de infraestrutura e das contratações públicas aqui no país. Como você bem já adiantou, Guto, o PAC é uma terceira tentativa, vamos dizer assim, é um tema muito recorrente nos governos do PT, já houve no governo Lula, no governo Dilma também. E o novo PAC é uma tentativa do governo de consolidar aí as ações e programas de investimento, notadamente em infraestrutura, mas não só em infraestrutura, como uma maneira aí de retomar os investimentos públicos diretos. A gente vivenciou aí nos últimos 5 anos um período de pouco investimento direto do governo em infraestrutura, na prestação de serviços, por uma série de questões, pela questão de crise econômica, crise institucional, enfim. E o novo PAC se pretende como uma ação aglutinadora dessa tentativa do governo em diversas frentes para retomar o investimento direto e, a partir daí, desenvolver a economia e a sociedade como um todo. O PAC, a gente está falando aí de algo como 1,7 trilhão de investimento, a maior parte dele, 1,4 previstos para acontecer até o ano de 2026, então é uma iniciativa bastante arrojada e, obviamente, vai gerar uma movimentação intensa do mercado, não só por parte de empresas interessadas em executar diversas ações, mas também por parte da sociedade civil e também da classe política, já que o PAC também tem desafios aí de caráter institucional. Caio, e que diferenças centrais você enxerga em relação às edições anteriores do PAC? Como esse pretende se destacar e se diferenciar em relação às suas primeiras edições? Eu acho que a gente tem nesse ponto, Guto, um tripé. Acho que são 3 coisas que fazem esse novo PAC, pelo menos no discurso, e a gente espera que isso se concretize na prática, ser diferente dos 2 antecessores. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o planejamento. O governo anunciou que a discussão dos projetos foi feita de maneira mais articulada, inclusive com estados e municípios. Então, aparentemente, houve uma preocupação maior no planejamento do novo PAC. O segundo deles é uma preocupação nítida em não trazer novos contratos para a pilha de contratos que estão aí em execução ou contratos de obras e investimentos que foram interrompidos. Então, o novo PAC ele prioriza nas suas premissas a execução e conclusão de obras que já tenham sido iniciadas ou a retomada daquelas que porventura estejam interrompidas. Isso é positivo, porque gera uma maior racionalidade nos gastos, a gente não fica aí com uma profusão de obras e serviços inacabados. E a terceira delas
é uma preocupação maior do ponto de vista institucional. O PAC tem o novo PAC tem uma das suas frentes o aprimoramento intenso do aspecto institucional, com propostas aí bastante interessantes, alvissareiras, em relação a regramento, em relação a regulamento, especialmente de marcos setoriais, e também dialogando com a ideia de planejamento no aprimoramento da gestão e planejamento das compras públicas. Então, ainda que a gente não tenha aí a consecução de todas as obras previstas, enfim, se o novo PAC conseguir assegurar um esforço concentrado do governo e articulação política para aprimorar essas medidas institucionais, a gente já vai ter aí, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória, e isso vai exigir de todos nós, não só nós aqui advogados, mas também do mercado, da sociedade, um diálogo bastante intenso para que esse aprimoramento seja efetivo, ele realmente consiga aprimorar um ambiente de negócios públicos e da contratação pelo governo. Caio, você tocou no tema das contratações públicas. Eu mencionei também na introdução que uma das principais críticas às edições anteriores foi problemas na capacidade de execução do governo, né? Problemas de governança nas contratações, problemas para conseguir fazer as contratações e os processos licitatórios em tempo hábil. Então, como você enxerga os principais desafios que o novo PAC coloca ao governo, né? Esse parece ser um deles? Sem dúvida, Guto. Eu acho que os desafios que se faziam presentes no primeiro e no segundo PAC, uma boa parte deles continua a existir hoje. E acho que até por isso que o novo PAC teve essa preocupação, como eu falei, com as questões de aprimoramento institucional. Ou seja, a gente tem ainda um ambiente de contratações governamentais no Brasil um tanto quanto anacrônico. Afinal de contas, a gente ainda, pelo menos até o final desse ano, se nada mudar, vive no ambiente de uma lei da década de 90, que, por sua vez, tem boa parte dela na década de 80, e isso faz, junto com alguns problemas institucionais, uma certa hipertrofia do controle, questões de ordem mais burocráticas, isso tudo impõe dificuldades adicionais, não apenas na realização de licitações, mas também em termos de uma gestão eficiente de contratos. E a partir daí a gente tem temas correlatos, licenciamento ambiental sempre foi um problema muito grande em termos de obras, principalmente as grandes obras estruturais. A gente tem uma questão também relacionada à própria disponibilidade de recursos do governo, então muitas vezes obras são contratadas sem o devido planejamento orçamentário por parte do ente público contratante. E eu acho que, nesse aspecto, as medidas institucionais que estão previstas no PAC para seu aprimoramento podem corrigir um pouco essa rota, mas a gente vai ter um desafio aí de tanto o início dessas obras quanto o aprimoramento correr de maneira concomitante. Então, eventualmente, a gente tem um descasamento aí, o time não seja favorável para que a conclusão desse aspecto de aprimoramento institucional permita destravar e sanear parte desses problemas para que essas obras, esses investimentos, sejam corretamente realizados. E a gente tem, só concluindo esse ponto, a gente tem um desafio adicional aqui, porque justamente no final do ano a gente vai ter uma mudança da lei de licitações. Então, é uma lei nova, uma lei bastante complexa, eu acredito até que em certos pontos ela traz benefícios à contratação pública, mas, obviamente, como toda legislação novidadeira, ela traz desafios aí à compreensão. Então, os agentes públicos vão precisar se adaptar, os órgãos de controle vão precisar se adaptar, e o próprio mercado de empresas interessadas também vai precisar se adaptar. Então, esse é um desafio adicional também para o PAC, que é justamente o período de adaptação de todos os stakeholders a essa nova legislação, que vai reger boa parte dos investimentos previstos no programa, tirando, obviamente, a parte de concessão e também a parte executada por empresas estatais, que contam com legislação própria, mas boa parte dos investimentos, sem dúvida nenhuma, vai depender aí da nova lei de licitações.
Caio, entre os projetos, a gente vê na lista de projetos que estão divulgados como parte do novo PAC, a gente vê projeto público, privado, a gente vê projetos em execução, projetos que ainda não foram iniciados. Então tem realmente muita coisa ali, né? O que que a gente pode avaliar em termos de critérios? O que entrou e o que ficou de fora do novo PAC? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho, Guto, não ficou suficientemente claro todos os critérios que o governo se utilizou, mas a gente consegue aí apurar a partir de algumas declarações feitas pelo governo, especialmente também o que consta aí no site específico do programa. Aliás, aconselho a todos a olhar esse site, ele está hospedado na Casa Civil, é bastante informativo, é bastante completo em relação à identificação de todos os projetos e medidas previstas no PAC. O que é que a gente tem? A gente tem, como eu falei, uma prioridade em concluir aquilo que já se começou ou está em andamento, ou por alguma razão está interrompido. Então, isso me parece ser um critério forte na escolha dos projetos. Então, a gente tem aí, por exemplo, que até alguma crítica feita ao programa, que na verdade ele não traz 100% de coisas novas, mas se aproveita aí de algo que está em execução. Então, a gente tem investimentos previstos em contratos de concessão que estão em vigor, mesmo contratos de obra pública que estão em vigor. Eu, particularmente, não vejo isso como um problema. Acho até que é bastante racional do ponto de vista de política pública você priorizar, como eu já falei, a questão de conclusão aí de investimentos que já estão previstos, alguns deles, inclusive, em contratos em vigor. Mas acho que esse foi um critério, ah, sem dúvida nenhuma, muito forte. Um outro critério que o governo anunciou, ele sentou, e isso é positivo do ponto de vista de planejamento, ele sentou com os governadores e ouviu também no âmbito de cada estado quais eram os projetos de maior relevância, e esses projetos entraram também no PAC. Isso, sem dúvida nenhuma, é positivo, não só do ponto de vista do planejamento, mas também do ponto de vista de diminuição de resistências ao programa. Então, a gente sabe aí que governadores de oposição eventualmente poderiam mexer com suas bancadas, enfim, para impedir o avanço do programa, mas já que eles próprios definiram também alguns dos projetos relevantes, é do interesse deles também que o PAC avance e cumpra aí seus objetivos. Então, esse foi um segundo critério utilizado. E o terceiro critério utilizado, ao meu ver, fica claro a partir das definições das diversas nuances do programa, das diversas áreas que estão em destaque, que é dialogar com políticas públicas centrais desse novo governo. Então, a gente tem aí projetos do ponto de vista de mudança climática, do ponto de vista de transição do regime do vetor de energia, a gente tem uma questão de infrasocial. Então, eu acho que a interface com as políticas públicas mais gerais do governo também foi um terceiro critério aí bastante preponderante na definição dos projetos que passaram a integrar o novo PAC. Complementando seus pontos, Caetano, você falou bastante das parcerias, projetos privados, e a gente vê muito, especialmente, por exemplo, no setor que eu cubro bastante, que é o setor portuário, ele tem quase todo ele prevê investimentos basicamente privados. Então, eu acho que aquilo que no passado era uma questão ideológica, um ranço de que tudo precisaria ser público, hoje em dia isso já está ultrapassado, eu acho que isso é algo muito bom para o novo PAC. E para a gente concluir aqui, o que você tocou nisso, né? Falou um pouquinho das diretrizes governamentais ligadas à economia verde, à sustentabilidade, mas como você vê que o novo PAC ele se alinha, né? Ele se coordena com as outras políticas estratégicas desse governo para a promoção de desenvolvimento nacional? Pois é, Guto, eu acho que você tocou num ponto importante e tem tudo a ver com essa pergunta, que é a questão de uma maior abertura à participação privada. Eu brinco que se a gente pegar o primeiro e o segundo PAC, a referência a concessões e parcerias público-privadas era muito tímida, para não dizer quase nula. E aqui elas desempenham um papel preponderante na realização dos investimentos, sejam com as concessões já em vigor, sejam com concessões já previstas e seja também com os custos para estudos de novas concessões. Então, a gente tem aqui um alinhamento muito claro
como a política pública desse novo governo de apostar em concessões e PPPs, parcerias público-privadas, né? Apesar de uma certa resistência a privatizações, ou seja, a venda de empresas, esse novo governo parece muito simpático à ideia de utilizar concessões e parcerias público-privadas. Isso é positivo, porque a experiência demonstra aí um resultado bastante animador na realização de investimentos via concessões e parcerias público-privadas, obviamente com alguma necessidade de correção de rota, mas sem dúvida nenhuma elas foram um vetor importante aí de consecução de investimentos em infraestrutura no país nos anos recentes. Além dessa questão de uma maior abertura à iniciativa privada, como você bem falou, a economia verde, sem dúvida nenhuma, é destaque nesse conjunto de ações do PAC. Isso dialoga com uma política que tem sido prioridade no governo, pelo menos no discurso, de incentivar e de retomar esse diálogo meio ambiente e economia de maneira a prover o desenvolvimento mais sustentável, com ações de energia renovável, de uma melhoria nos aspectos de licenciamento e controle ambiental. E a gente tem também um vetor bastante importante no PAC que diz respeito à infrasocial. A gente sabe que os governos do PT têm uma preocupação maior com essa vertente social, e isso se reflete em algumas das ações previstas no PAC. Você vê ali nas linhas mestras do programa várias que dialogam com essa ideia de infrasocial. Então, temas de educação, temas de saúde, temas de cidadania, que fazem parte aí de políticas públicas e desenvolvimentistas do atual governo, com especial destaque aí, nas ações e programas e investimentos previstos aí no novo pacto. Então, acho que, faltando a ideia de critério de seleção, acho que o novo PAC aparentemente conversa muito bem com as políticas públicas mais gerais desse novo governo. Bom, Caio, eu acho que navegamos bem pelas características gerais do novo PAC. Criamos o cimento básico, né, para as discussões que virão nos próximos episódios. Temos aí dentro do PAC pilares falando sobre defesa, saúde, infraestrutura de transportes, enfim, são pilares dos mais diversos. Eles vão ser objeto de outros episódios, mas acho que para nivelar os nossos ouvintes com relação às características centrais foi um ótimo começo. Eu agradeço ao Caio, que estará com a gente em outros episódios também, esse não vai ser a sua única participação, e agradeço a vocês por terem ficado com a gente durante todo esse episódio, e aguardem as informações sobre as próximas edições do nosso podcast. Um grande abraço. Um abraço a todos.